Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa reunião pública aqui no Samaritano de Jesus, nossa reunião virtual de todas as quartas-feiras, onde nós iniciamos com uma prece, depois vamos ter duas palestras, né? Uma palestra que vai ser feita pelo Eduardo sobre um tema da doutrina espírita. Posteriormente teremos uma outra palestra que é o estudo do Evangelho, que toda semana há uma continuidade, seguindo os capítulos do livro do Evangelho. Posteriormente, nós já mais preparados receberemos, poderemos vibrar, né? Toda essa energia boa do aprendizado, as reflexões que nós vamos fazer, nós vamos vibrar para melhorar o globo terrestre, né? Vibrações para aqueles que estão precisando, para a espiritualidade, para os encarnados. Os nossos melhores sentimentos serão emanados nesse momento. Posteriormente, vamos receber a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, que vai visitar cada um dos lares, levando amparo espiritual, levando curas, né? Então, esse é um momento muito importante de toda a nossa reunião. Então, agora, sem mais delongas, vamos lá à prece inicial. Vamos pensar em Jesus, vamos relaxar nas nossas cadeiras, respirar fundo e pensar numa luz muito forte vindo de Jesus. E agradecer por estarmos aqui vivos, encarnados, com grandes oportunidades de aprendizado, por estarmos aqui presentes nessa reunião, aproveitando a oportunidade de aprender essa doutrina maravilhosa. Agradecer ao amparo da espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, aos nossos mentores espirituais que estão sempre elevando os nossos pensamentos, nos fortificando e nos auxiliando em todo momento, nos momentos de prova, nos momentos de expiações, e fortalecendo e torcendo para que nós possamos evoluir e nos transformar em espíritos melhores. Que nós possamos bem aproveitar as lições de hoje. Que assim seja. Agora eu convido o nosso colega Edu para fazer a apresentação da sua palestra. Rosana, muito boa tarde, boa noite, queridos amigos e irmãos. Mais uma vez juntos, que a espiritualidade amiga possa nos iluminar essa noite, que possamos aqui transferir essas mensagens de Jesus, que ela possa chegar em cada um dos lares, que possa ajudar na nossa evolução. Bom, hoje eu tenho o prazer de falar das bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças de Jesus, elas fazem parte do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que Jesus proferiu na colina ao noroeste da Galileia, com vista para Cafarnaum e Bagra, onde Jesus destilou essa mensagem de esperança, essa mensagem de luz, essa mensagem de que podemos nos mostrando mais uma vez o caminho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem mal contra vós por minha causa. O Sermão da Montanha é muito maior que isso, né? Mas é apenas um exemplo para que a gente possa ver o que Jesus considera como os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? A importância do Sermão da Montanha é tão grande, né, dessa passagem, é tão grande para a humanidade que Gandhi diz que se perdessem todos os livros sacros da humanidade, restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanha a importância dessas palavras, tamanha a importância desse direcionamento para a nossa vida, para a nossa evolução
e para a nossa existência. Jesus, quando profere as bem-aventuranças, nos convida para pensar espiritualmente, não pensar materialmente. Pensando nas coisas do espírito, os bem-aventurados significa os felizes, aqueles que estão felizes por receberem ou por estarem numa situação. Estão felizes pela oportunidade, e é disso que a gente vai falar um pouco. Em algumas vezes isso pode ser mal interpretado, porque a felicidade está atrelada com, entre aspas, alguns dissabores da nossa existência atual. Mas isso faz parte da nossa evolução. Quando pensamos em bem-aventurados, pensando no materialismo, pensamos que uma pessoa que é bem-aventurada ela tem bens, poder, posição de destaque. Nada disso que Jesus profere no Sermão da Montanha. Não é essa a mensagem que Jesus nos trouxe. Para entendermos um pouco mais, eu convido todos nós para fazer uma reflexão. Quando Jesus diz que felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição. Chega a ser um contraponto, né? Felizes os que são pobres de espírito, felizes os que choram, né? Felizes os injustiçados. Quem gosta de ser injustiçado? Quem quer ser injustiçado? Ninguém. Felizes os que sofrem perseguição. O que Jesus quer nos mostrar com essa passagem? O que Jesus quer nos mostrar com essa felicidade? Jesus proclama e deixa bem claro que felizes aqueles que o mundo considera infeliz. Jesus deixa bem claro que existe um caminho que ele precisa ser passado. E se estamos passando por ele, se estamos tendo a oportunidade de conhecer esse caminho e enfrentar com resignação, somos felizes, porque alcançaremos muito em breve, com muito esforço, a evolução. Importante dizer que Jesus, mesmo proferindo essas, né, felizes os pobres de espírito, os que choram, no final da frase sempre tem, porque é deles o reino dos céus. Sabemos que a felicidade não é desse mundo, sabemos que estamos encarnados num corpo em busca da evolução, e essa mensagem de nos dizer que bem-aventurado o que sofre, então todo sofrimento nessa terra, ele será pago no reino dos céus, dependendo da nossa vontade, do nosso esforço para conseguirmos evoluir. Ele faz parte. Sofrimento, injustiça, dificuldades, dor. Vindo de Jesus, essas palavras, dizendo que somos felizes, é sempre estranho ouvir isso, mas precisamos, como eu falei no começo, pensar espiritualmente, pensar o que realmente Jesus quis dizer, quais são os fundamentos e a finalidade de cada uma dessas coisas. Jesus diz que bem-aventurado, se bem vivido, bem experimentado, o resultado final desse processo é a bem-aventurança. Então, esse processo que passamos muitas vezes de sofrimento, de dor, de desespero, como nós passamos por ele? Acreditando no Pai, sem reclamar, buscando uma saída, pensando no próximo, ou reclamando, questionando, rogando praga ou uma inveja ou uma maledicência para uma outra pessoa. Como é esse processo? Para ser chamado de bem-aventurança, essa nossa passagem, nós temos que viver esse processo. Vamos passar, estamos na Terra para isso, um mundo de provas e expiações. Jesus nos mostra que se estivermos amargurados hoje com uma tristeza, então encare esta amargura de maneira positiva, que tem um olhar diferenciado. E ao olhar com tranquilidade, sem desespero, você começará a compreendê-la. Tudo vai passar. Tudo vão ter altos e baixos na nossa existência. Então, por mais difícil, mais duro, mais complexo que seja o momento que estamos vivendo, tenhamos fé. As bem-aventuranças nos mostram que vai passar. Faz parte desse processo. Chegará um dia que vamos pensar assim, que bom que eu estou passando por isso, porque é disso que eu preciso para a minha evolução. Bem-aventuranças, Jesus nos traz o alento, a esperança, a fé verdadeira,
Se eu sei e confio nos ensinamentos dos Espíritos, sei que existe o processo em qual eu vou continuar progredindo, no qual eu vou continuar nesse processo de reencarnação, para que se entregar? Para que se entregar? A dor é grande, ela vai ser sempre grande, mas nós podemos. Nós temos o conhecimento, nós somos preparados, temos força, estamos marchando para a evolução. Ninguém consegue passar e chegar no resultado final, que chamamos da evolução, sem passar nesse processo de construção. Sem passar por esse processo onde temos que aprender, amadurecer, experimentar. Isso faz parte. Isso foi nos ensinado que seria assim. Muitas vezes, antes da nossa encarnação nesse planeta, nós fazemos uma lista lá de tudo que queremos passar aqui, né? E algumas nem são permitidas porque nós não vamos aguentar. E chega aqui e a gente reclama. E sabemos que, com o conhecimento pouco que temos, que os dissabores dessa vida foram causados por nós mesmos. Essa é a fé raciocinada, entendemos a situação. Sabemos que temos tudo na medida certa. A espiritualidade, Jesus, não nos permite ter mais nem menos. Temos aquilo que precisamos. E o fardo nunca é maior do que podemos carregar. Por mais que seja dificuldade, confia em Deus. Por mais que seja a dificuldade, confia que Jesus está presente. Faça uma oração. Se apegue na luz de Cristo. Um exemplo de bem-aventurados quando falamos de mansidão, né? E muitas vezes na nossa visão corpórea, material, ser manso quer dizer fraco, mas não. Não significa passividade ou apatia. Significa desistir da violência. A violência é o recurso dos fracos de espírito. Descobrir que nós mesmos podemos ter potências divinas. Renúncia definitiva da violência física e mental. O manso é silenciosamente poderoso e os outros são ruidosamente fracos. Então, às vezes, aquele que é manso, que escolhe pela não violência, por não dar o tapa, está muito mais no caminho. É um bem-aventurado. Jesus nos mostra, então, a esperança com as bem-aventuranças. A luz nos ensina que a humildade, a resignação, a misericórdia, a benevolência, tudo isso vai nos ajudar a passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. Felizes somos nós que estamos passando por isso, que temos a oportunidade. Somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui nesse momento. A hora é agora. Então, está com a gente essa responsabilidade. Para terminar a minha palestra de hoje, convido a reflexão de Chico, que nos diz que aspiramos às bem-aventuranças divinas, porém, elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque é só neles que se fundamentam os alicerces da divina luz da nossa redenção. Buscamos as bem-aventuranças divinas, mas precisamos fazer a nossa lição de casa, passar por essa encarnação, passar por esse desafio. Vamos aproveitar ao máximo esse momento que estamos tendo. Que Jesus ilumine cada um de nós. Muito obrigado. Rosana, volto para você. Bom, agradecemos muito ao nosso companheiro Eduardo pela belíssima palestra, que nos faz refletir, né, das oportunidades que nós temos aqui, né, das boas aventuranças que Jesus nos deu como oportunidade de espírito em evolução para aprender, e por isso nós estamos estudando e colocar em prática. Muito obrigada. Agora eu convido a nossa companheira Fernanda para falar sobre o estudo do Evangelho. Ai, Juliana, desculpa. Juliana, por favor, me perdoa. Não, a sua vez imagino. agora de nos ajudar aí, trazendo essas lições maravilhosas desse livro que é o nosso guia. Sem problema.
Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje. Uma boa noite a todos. E o estudo de hoje, que vamos estudar, é o maior mandamento, que é no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, os itens de 1 a 7. Esse estudo começa com uma passagem do Evangelho. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca do saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Nesse primeiro mandamento que ele fala, né? Olha a grandeza de Jesus, que ele fala o Senhor teu Deus. Ele não fala o meu Deus, né? Então, para refletirmos um pouco, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Será que nesses momentos difíceis que estamos passando agora, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Será que acreditamos em Deus ou em algo? Estamos mergulhados em nossa essência divina? Estamos sincronizados com o todo? E continuando, aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos outros tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Se nós mergulharmos no nosso íntimo, ele fala amar ao próximo como a nós mesmos. Será que nós, primeiramente, estamos nos amando? Será que nós temos esse auto-amor? Não esse amor banal, essa vaidade que nós representamos, mas é amor a essa essência divina. Como está esse amor? Como nós estamos nos amando? Como nós estamos nos cuidando? Como estamos cuidando do nosso espírito? Nós sabemos que quando começamos a ter esse auto-amor, falamos tanto da reforma íntima, de mudar os nossos hábitos, mudar as nossas condutas, as nossas atitudes. Quando nós começamos, vemos que é tão difícil mudar pequeninas coisas. E daí nós podemos ter a compreensão que para mudar o outro é difícil, não temos como mudar o outro, mas podemos mudar como nós encaramos o que os outros nos fazem, as nossas atitudes, as nossas emoções, como nós nos comportamos diante das realidades vividas no dia a dia. E sabemos que todos nós estamos mergulhados nessa essência divina, como Jesus falou, amar a Deus, esse todo que nos circunda. Então, toda essa emoção, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, falamos, ele é emitido para todo o universo. Aquela palavra, aquele pensamento, sempre ele tem uma direção. E qual é a direção que você está mandando? Não adianta você se esquivar do próximo, não adianta você querer se afastar das pessoas, se afastar do outro, porque tudo que você faz para o outro, ele retorna para você no movimento de ressonância. Você lembra quando nós pingamos uma gotinha na água e ela vai, são vários círculos que formam? Então é em ressonância. Tudo que eu faço,
ele transmite para o universo, ele transmite para o outro. Nós estamos afastados por causa da quarentena, mas quando pensamos no nosso próximo, no nosso amigo, no nosso familiar, no nosso ente querido, quando mandamos um pensamento positivo, de saudade, ou de agradecimento, ou ao contrário, de raiva, todo esse pensamento, toda essa emoção, tudo isso ele é levado até a outra pessoa, e tudo tem uma direção. E Jesus continua: o reino dos céus é comparável ao rei que quis tomar contas aos seus servidores. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos todos os escravos, o empregado, e sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou ele que fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou o companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo. Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr na cadeia até que pagasse sua dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao seu patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração a seus irmãos as faltas que contra ele tiver cometido. Hoje, todos nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais infundida só na questão do eu, do ego. Nós nos preocupamos somente conosco, com a minha família, com as minhas condições, com a minha casa, com o meu bairro, só eu. Estamos vendo nessa pandemia que cada um se preocupa apenas consigo, não se preocupa com o outro. Querem pisar nas outras pessoas, querem a compreensão dos outros, mas nunca querem compreender. Estamos vivendo num tempo em que as aparências é só o que conta. Que o orgulho, eles nos prendem e a gente não consegue livrar desse algo tão ruim para nós. Como dito na história, nós queremos só a compreensão, o perdão de Deus, das pessoas, mas nunca queremos compreender o outro, perdoar o outro. Tudo que fazemos, tudo que nos acontece, ele tem um motivo. Tudo é por nossa causa, por nossa culpa, tudo é nós que atraímos. E queremos a compreensão do outro. Mas na hora de compreender o outro, de perdoar, como Jesus nos recomendou, não perdoamos ninguém. Somos egoístas e pensamos só em nós. Continuando, dai a César o que é de César. Nesse outro item, os fariseus perguntam a Jesus. Os fariseus, junto com os seus discípulos herodianos, perguntam a Jesus: é lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo?
Jesus, apresenta-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. Aí ele pega e mostra a moeda. De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus disse, na sua enorme grandeza, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa era uma questão, era como uma pegadinha, uma cilada para Jesus, que eles queriam fazer. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia que era uma malícia que eles estavam fazendo com ele. Então, o que eles esperavam? Incitar contra eles as autoridades romanas, ou judeus dissidentes. O interessante nessa passagem é que os judeus, o judaísmo, eles não queriam pagar o tributo, mas eles eram ingratos. Por quê? Porque através dessa organização romana, que naquela época era muito avançada, eles usufruíam dessa organização, da estrutura social, da estrutura urbana, mas não queriam pagar por isso. E o mais interessante nessa questão é que os judeus, eles eram obreiros da obra do Senhor, eram pessoas de fé. Então, como é que fica essa questão de dar a César o que é de César? São os cumprimentos dos deveres contraídos para a família, a sociedade, a autoridade, assim para como os indivíduos, durante toda a nossa estadia no plano terrestre. Jesus, ele nos fala, o que é da matéria, o que é de Deus. Mas se pararmos para pensar numa sociedade, numa família, tudo nosso, porque hoje estamos vivendo num tempo em que queremos muito os direitos. Ah, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito disso, tem que ver o meu direito, mas todo direito, primeiro ele tem uma renúncia. Para você ter algo, você ter essas possibilidades, você tem uma renúncia. Se você tem o seu vizinho, você não quer que ele te incomode, você não vai incomodar ele, você não vai prejudicá-lo, você não vai ficar falando alto, você não vai ligar o som alto. Se você quer uma cidade bonita, se você quer uma sociedade tranquila, como é que nós estamos agindo? Nós reclamamos da nossa política, mas e nós? Cada um de nós, o que nós estamos fazendo? E ele fala nessa questão que quando nós que somos, dizemos servos de Deus, quando nós reclamamos, assim como os judeus reclamaram do tributo, nós reclamamos de cumprir a lei, de pagar os impostos, sonegando os impostos, nós estamos descumprindo as leis de Deus. Porque, querendo ou não, tudo vem de Deus. O princípio vem tudo de Deus. Então, também estamos descumprindo essa lei. Só que ele nos fala da questão do equilíbrio. Se nós temos uma sociedade onde o presidente não é aquilo que queremos, mas quando você critica, nós temos que saber da maneira que nós criticamos. Porque você não está criticando só a pessoa, você está criticando um cargo, uma instituição e toda uma nação. Quando nós vamos num serviço público e criticamos, xingamos as pessoas que nos atendem, você não está xingando só aquela pessoa, você está criticando todas aquelas pessoas que trabalham em todo aquele cargo, aqueles indivíduos. Nós temos que respeitar as leis. São em pequeninas coisas. No trânsito, quem dirige, eu vou passar o sinal vermelho, não tem problema. Eu vou pagar o meu imposto depois. Eu vou deixar aquela dívida atrasada. Nós queremos uma política que não tenha corrupção, mas nós somos corruptos. Não pagamos
nossas dívidas. Nós estamos vendo agora com a vacinação quantas pessoas querem passar na frente, o jeitinho brasileiro. Ah, tudo se dá um jeitinho. Ninguém quer cumprir as leis, só quer que o outro cumpra. Nós queremos só os direitos. O interessante é que quando pararmos para pensar que essa questão de dar a César o que é de César, tudo que nós fazemos, quando fala dessas leis, da questão do plano terrestre, se for ver tudo que você consome, nós falamos hoje do consumo consciente. Algumas pessoas falam, eu sou vegetariano, eu não como carne. Mas, tá bom, você não come carne. Mas e aquela bolsa caríssima que você usa, vem do couro animal? Aquela maquiagem bonita que você usa, ela pode estar sendo feita com derivados de animais, pode ser testada em animais. Tudo que nós consumimos, tudo que nós fazemos, nós temos uma ligação, querendo ou não. Você reclama do lixo, mas será que você varre à frente da sua casa? Você reclama das enchentes, mas será que você recicla o lixo? Nós reclamamos que as coisas demoram e não, quando temos a oportunidade de ter uma rua asfaltada, de ter um poste com luz, isso é obrigação. É obrigação sim, mas nós temos que agradecer também. Quando você for ao médico, quando você for a um órgão público, agradeça, fale um bom dia para a pessoa que está te atendendo. Quando você for num posto de saúde, agradeça a secretária que te atendeu, a enfermeira que te atendeu, o médico. Eles estão ali trabalhando, são concursados, mas também são empregados. Nós também devemos, é um dever também. São nessas pequenas atitudes, é esse amor ao próximo. Nós fazemos esse pouquinho a cada dia. Já parou para pensar naquilo que nós consumimos? Aquele produto que você consome, você já parou para pensar? Nós já paramos para pensar de onde que ele vem? Como que ele é fabricado? Como que ele é feito? Mas eu não tenho que ficar pensando nisso. Vou ficar perdendo meu tempo com isso? Tá, é uma perda de tempo. Mas também você tem uma ligação. Você está ajudando aquela empresa que está fazendo algo errado. E você tem uma ligação. Quando falamos do emaranhamento quântico, que todos nós estamos ligados, nós também temos uma ligação com algo que está sendo errado. Então, nossa, mas eu tenho que pensar nessas pequenas coisas. Sim, nessas pequenas coisas. Aquelas pessoas que têm a oportunidade de viajar para fora. O Brasil é um país ruim, o Brasil não presta. Os governantes daqui não prestam. Todo aqui o povo é ruim. Eu queria morar na Europa. E quando vão para a Europa, cumprem as leis certinho, atravessam na faixa, cumprem a lei de trânsito, mas quando voltam para o Brasil, não fazem isso. Aí depois reclamam. Cada povo tem os governantes que merecem. E dar a Deus o que é de Deus significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade que nos levam a aprimorar a moral e o espiritual. Quando falamos dessas pequeninas coisas que primeiro levam à ordem, ao progresso, à justiça, talvez a justiça dos homens não seja ideal, mas com o tempo ela vai se aprimorando. Quando cada um de nós vemos que cada coisinha que fazemos de bom, ela vai repercutir. Mas o outro não faz. Mas que importa o outro? O importante é eu, é você, é cada um daqui que está me ouvindo.
Se cada pessoa fazer a sua parte, como o mundo seria melhor? Só que ainda não pensamos nisso. Como disse naquela história, o egoísmo ainda é muito grande. Ah, eu não vou fazer porque o outro não faz. Mas e daí, depois que você chegar ao último dia nessa morada terrestre, quando chegar no plano espiritual e puxar a sua ficha, mas você teve a oportunidade de fazer tanta coisa no cumprimento dessa lei, porque Deus, ele está em todas as coisas, em todas as pessoas, aquelas pessoas que vêm até nós pedindo ajuda, um conselho, aí está Deus, aí está Jesus. Aquela pessoa que vem pedir uma moeda, vem pedir um conselho, aquele vizinho que você fala, não, hoje eu não vou brigar com ele, no cumprimento das leis materiais, sendo um bom cristão, porque um servo de Deus, fiel, ele cumpre também não só as leis espirituais, as leis de Deus, mas as leis também morais. As morais não, desculpa, as leis materiais. Porque precisamos viver nessa sociedade, precisamos viver nessa organização, mas não pensamos nisso. Pensamos só quando estamos estudando, ou quando vendo alguma justiça na televisão, ou nas redes sociais, mas nessas pequenas coisas a gente não presta atenção. Quando você não recicla, porque já parou para pensar que aquele vidro que você joga fora, de qualquer maneira, ele demora 400 anos para se decompor, se eu não me engano. Quer dizer que você vai reencarnar 2 ou 3 vezes e ele vai estar lá ainda. Nós não paramos para pensar nisso. Dar a César o que é de César, o que é de Deus. Porque será que vamos ter essa oportunidade de reencarnar aqui de novo? Como nós, cada um de nós está deixando o planeta, como nós estamos usando os recursos naturais, porque não é só questão moral de tentar entender o outro, amar o outro na questão emocional, sentimental, mas também na questão material, como nós vivemos em sociedade. E isso é muito importante. Esse é o começo. A nossa vivência em sociedade nessas pequenas coisas. Aí conseguimos as outras. Tem uma mensagem de Emmanuel, ele fala, nós e César. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César. Simboliza o governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas, indiferentes, receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que pertence. O aprendiz do Evangelho não deve equivocar-se nos princípios religiosos ou de idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se os erros nas leis, lembramos a extensão dos nossos débitos com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecemos o nosso concurso em trabalho à boa vontade, consciência da desatenção ou da revolta que não resolvem problemas. Preferível um discípulo que sacrifique e sofra, ou demorar-se em atraso, as leis respeitáveis que regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina dos princípios estabelecidos ou por um doentio entusiasmo que tende a avançar demasiadamente na sua época. A decretos iníquos ou maldosos, recorda-se que cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material e vivem em harmonia com teus superiores, e não esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda com teu trabalho eficiente no seu sadio desejo de acerto.
convicto que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, para encerrarmos esse estudo, tem também uma outra mensagem de Emmanuel que é muito bonita, que ele fala, que está no Evangelho. Expulsai o egoísmo da terra. O egoísmo, para ela, possa elevar-nos na escala dos mundos, pois está no tempo da humanidade de envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso, inicialmente, expulsar o egoísmo dos vossos corações, porque as lutas silenciosas são as mais difíceis. É difícil, como o Edu falou, essa questão da mansidão. Nós temos algum dissabor com o outro, alguma discussão com o outro. É difícil não pensar em nós primeiro. Eu primeiro, eu vou fazer isso porque eu preciso, porque eu posso, porque eu consigo. É difícil lutar contra essa chaga dentro de nós. É difícil essa luta interna, mas é a mais valorosa e a mais corajosa. Então, nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam a caridade, o amor ao próximo, porque é difícil, nas situações do dia a dia, não ter ser gentil com os outros. Mas aquelas pessoas que ferem, elas já foram feridas. Então, antes de falar com o outro, tente compreender um pouquinho. Quando você emerge nesse universo dentro de si e vê quanto é difícil mudar, e você quer a gentileza das outras pessoas, a compreensão, a caridade, a indulgência, você primeiro tem que fazer com o outro, para depois ter esse retorno. E queria agradecer mais uma vez essa oportunidade do estudo, a cada um que está me vendo nessa live através do Facebook, do Grupo Samaritanos de Jesus, e que Jesus nos abençoe a todos. Juliana, muitíssimo obrigada. Palestra cheia de reflexões, né? Do amor ao próximo, né? Da questão do nosso papel como cidadão, a nossa responsabilidade para exercer a cidadania, não só em questão de direitos, mas em questão de deveres, né? E que cada um, no seu papel, possa construir um mundo melhor, né? Se todo mundo fizer a sua parte, né? E se a gente não consegue cumprir nem as leis dos homens, como é que a gente vai cumprir as leis de Deus, né? Que é amar ao próximo. Então, temos que começar a praticar nas pequenas coisas para que as grandes transformações aconteçam, né? E aí, nós vamos ter agora um momento de vibrações, que é um momento que justamente como oportunidade de praticar, de expulsar um pouco o egoísmo, de pensar somente em nós mesmos e buscar dentro de nós os nossos melhores sentimentos. Então, eu convido a todos para olhar bem fundo de dentro, né? Olhar bem fundo no nossa alma e buscar aquele amor para a gente poder doar para o nosso próximo, né? Que a gente possa vibrar pelos que estão na rua nesse momento, tomando chuva, procurando um lugar para se abrigar, que não tem uma casa para morar, uma cama quente, uma comida boa, né? Que possamos elevar para ele nossas melhores energias de amor e de fraternidade. Que possamos também vibrar por aquele que caiu no erro e está preso, cumprindo a sua pena porque infringiu as leis humanas. Que a espiritualidade amiga possa ampará-lo e fazê-lo refletir para que ele se converta, né, num pensamento, numa mudança de comportamento.
que também levamos amor àquelas crianças que estão encarnando nesse momento e aquelas mães que estão grávidas com a responsabilidade de trazer ao mundo uma criança em que em nenhum momento pense na possibilidade de fazer um aborto, que elas possam manter firme a convicção dessa oportunidade que Jesus deu para ela transformar a sua vida. Que possamos também levar nossas melhores vibrações para as pessoas que estão nos hospitais, carentes de atenção, de amparo de familiares, para que os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão lá possam ser nutridas de muito amor, muito carinho, para que, através da sua profissão, possam levar conforto para aqueles que estão doentes. Levemos também nossos pensamentos para que aqueles que têm a responsabilidade no poder público, aos governantes, aos chefes de Estado, que eles possam refletir em todas as atitudes, que eles possam expulsar o egoísmo de dentro deles e realmente pensar na responsabilidade do papel que assumiram perante a sociedade, para que possam trazer os melhores benefícios e usarem de toda a estrutura estatal para levar amparo a toda a sociedade. Que possamos elevar nossos pensamentos para os nossos lares, para que haja muito amor e paz, que tenhamos paciência, que tenhamos compreensão para com o próximo, para que nosso lar seja pacificado numa ação de gentileza e de amor que nós possamos dar dentro do nosso lar, e isso possa expandir por toda a vizinhança, pelo bairro, pela cidade, pelo estado. Que tenhamos consciência da importância das nossas pequenas ações e como essas pequenas ações podem refletir no nosso próximo. E assim, praticando essa lei de amor, possamos realmente transformar a nossa sociedade, mas começando pela nossa própria transformação. Que assim seja. E aproveitando esse movimento de vibração em que nós praticamos esse exercício e que nós estamos dentro desse sentimento bom, dessa paz interior, que nós possamos agora receber a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes. Essa falange maravilhosa de médicos espirituais que vem aqui não somente entrar nos nossos lares para curar nossos males físicos, mas principalmente espirituais, porque a cura espiritual leva à cura física, que possamos melhorar nossos sentimentos para permitir que essa falange possa nos auxiliar. Que elevemos nossos pensamentos de amor, que elevemos nossos pensamentos de compreensão e solidariedade, amor fraterno ao próximo, que expulsemos o egoísmo, a raiva e, acima de tudo, temos que aprender a perdoar. Conforme nós vimos aqui nos ensinamentos, nas palestras que foram nos dadas, a mansidão e o amor ao próximo e o perdão é que nos levam à cura. E assim possibilitam que os nossos amigos espirituais dessa falange maravilhosa de Bezerra de Menezes possa verdadeiramente nos auxiliar. Agradecemos imensamente a essa falange maravilhosa que vem aqui em todos os lugares
nos nossos lares, nos hospitais, para todos aqueles que com fé e amor, que necessitam e realmente acreditam, possam receber essas energias salutares. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, e aos seus médicos. Muito obrigada por essa visitação e por ter nos dado a oportunidade de receber tão maravilhosas energias. Que assim seja. E agora, revestidos dessas energias maravilhosas, só temos a agradecer a oportunidade e a todos os nossos amigos do Samaritano que aqui estão nos assistindo e vêm dedicar esse momento para si mesmo, né? Porque aqui a gente está aqui para aprender a se elevar e para chegar no dia seguinte colocar um pouco em prática. E para aqueles que querem aprender um pouquinho mais, tem os nossos estudos, né? Todos os dias, todos os horários. Então, aqueles que querem aprender através das salas virtuais, mande um e-mail para o contato@samaritanos.com.br e venha participar de nossos estudos. Porque nunca é tarde para aprender e a gente está aprendendo nessa encarnação para melhorar na próxima. E agradeço a todos e encerro a sessão, nosso estudo de hoje, nossa reunião pública. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.